Fala, minha rapaziada, tranquilo? Acho que eu sempre falei pra vocês quanto o Tetris fez parte da minha vida, né? É um jogo tão simples, tão antigo, mas que desde criança eu jogo essa parada e continuo jogando porque é simplesmente o melhor jogo que tem. Eu sei que a maioria de vocês nem joga Tetris ou nem faz ideia, talvez, o que seja. Esse porque é um jogo muito antigo e hoje em dia não é um jogo relevante de forma alguma pra grande maioria das pessoas, né? Pra mim é tipo meu pet de estimação, assim. Isso implica que muitos de vocês aí jogam algumas horinhas, no máximo, talvez alguns minutos, e enjoem do jogo, mas eu sou o maníaco do Tetris, né? Sempre jogando Tetris. E nesse caso você tem uma overdose de Tetris, tá mentira, não é pra tanto. Existe um fenômeno científico chamado efeito Tetris. E nesse vídeo aqui eu vou explicar como isso já aconteceu múltiplas vezes comigo e o porquê do Tetris ser tão importante pra mim. Mas antes, é claro, você já tá ligado o que você tem que fazer, né? Você já vai derreter o cartucho da impressora em cima desse like aí para dar aquela fortalecida. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí, né, mano? Pô, não custa nada. A minha história começa muitos anos atrás. Eu não lembro que época que era, que ano que era, sei lá que ano que era. Mas eu tenho memórias no mínimo bizarras disso. O primeiro contato que eu tive com o Tetris foi no Super Nintendo, naquele SNES, né? Super Nintendo Entertainment System. Era o videogame que eu tinha na época e eu nem tinha o jogo do Tetris. Essa era aquela época em que era famoso aqueles 2x1, 3x1, 5x1, 20x1. Então, basicamente, o nome do jogo era Dr. Mario. Sim, Dr. Mario. E esse jogo já era fantástico, mano. Esse jogo é muito bom. Você tinha que eliminar os vírusinhos. Era basicamente um Tetris pra eliminar vírus. Basicamente, o Dr. Mario previu o Covid. Não tô me enganando. E junto com esse jogo, se eu não me engano, vinha mais 2 jogos. Porque o nome oficial do jogo era Tetris and Dr. Mario. Então, você tinha os 2 jogos e ali tinha o Tetris que eu achava bizarro. Eu preferia jogar o Dr. Mario. Mas aí eu comecei a jogar, comecei a pegar gosto pela coisa. Só que isso tem uma memória ruim pra mim, porque eu me lembro de uma torrada de queijo. Não, é sério. Você sabe que eu era criança, eu tava aprendendo a comer queijo. Isso aí ficou marcado pra mim pra sempre. E nesse dia que eu tava descobrindo o Tetris, eu comi uma torrada de queijo e eu não gostei, velho. Não é sacanagem, é literalmente isso que aconteceu. Então sempre quando eu penso nesse Tetris, já vem uma bad vibe de torrada de queijo. Do nada. Embora eu fosse muito ruim no jogo, eu tava gostando pra caramba, porque esse jogo é fantástico. Só que é claro que esse tá longe de ser o primeiro Tetris, que foi lá o de 1984, criado pelo Alexei Pajitnov, né, que é o criador do Tetris. Você provavelmente não sabe, mas eu sei porque eu sou doente. Logo depois disso, eu não joguei mais tanto Tetris assim, porque eu era criança, tinha tanto jogo pra jogar, inclusive o Need for Speed Underground 2. Vocês estão vendo aí no fundo, meu Deus, como eu amo esse jogo. Só que mais tarde, não sei, cara, aquele jogo nunca saiu da minha cabeça, eu sempre quis jogar ele, e eu decidi procurar outras versões aí, e voltei a jogar que nem doente mesmo, e não parei mais. E nisso que me aconteceu pela primeira vez o efeito Tetris, que implica que uma vez que você joga tanto tempo do jogo, você acaba enxergando a realidade de outra forma. Mas relaxa, não é viagem não, isso é científico, tem estudos que comprovam isso. Exatamente isso que deu o nome ao fenômeno, né? Efeito Tetris por causa do jogo. Isso foi relatado a partir de algumas pesquisas em que algumas pessoas que jogaram muito tempo do Tetris começaram a ter meio que umas alucinações enxergando as peças, às vezes no lugar de prédios enxergavam as peças do Tetris, algumas enxergavam peças caindo do céu e outras simplesmente do nada vinha a imagem das pecinhas do Tetris se encaixando na cabeça. E meu Deus, como isso acontece comigo, vocês não tem noção. Mas antes de ser o cara do confia, deixa eu ler aqui pra vocês. É a definição exata, mas é basicamente isso. O efeito Tetris, também chamado de síndrome do Tetris, acontece quando uma pessoa dedica muito tempo à atenção a uma atividade que ela começa a alterar seus pensamentos, imagem mental e sonhos. O nome vem do videogame Tetris. Não brinca, achei que era do RuneScape. Pessoas que jogarem Tetris por muito tempo poderão perceber que estão pensando em diferentes maneiras que certos objetos e formas se encaixam na vida real, como por exemplo caixas em supermercados ou edifícios na rua. Eles poderão também ver tetraminós caindo enquanto tentam dormir ou ver imagens de tetraminós quando fecham os olhos. Sim, isso aqui é o que mais acontece comigo. Quantas vezes eu tava jogando, fui dormir e eu não dormia. Era pecinha caindo o tempo inteiro, é doideira. E bom, como já tá subentendido aqui, isso se manifesta de formas diferentes para as pessoas. Eu, por exemplo, não vejo prédios mexendo nem nada, tipo, nem peça caindo do céu. Agora, imagens mentais é o tempo inteiro. Toda vez que eu jogo Tetris, fica caindo as pecinhas pra mim. E só pra você ter uma noção quão bizarro é isso, pra quem já joga Tetris faz tempo, normalmente a pessoa já tem a habilidade do Predict, né? De você ver a peça que vai vir e já pensar onde ela vai se encaixar. Eu juro pra vocês que dentro da minha cabeça isso acontece ainda assim. O negócio é tão forte que meu cérebro cria peças e onde elas vão se encaixar. E se tem uma coisa que me trava é como é que meu cérebro faz as peças serem aleatórias. Eu sei que eu pareço um drogado falando isso, mas eu juro pra vocês que quem joga muito Tetris entende perfeitamente o que eu tô falando aqui. Mas enfim, fechando esse parênteses, esse fenômeno começou
começou sendo estudado pelo Tetris, mas ele acontece com muitas outras coisas e com outros jogos também. Eu falo do Tetris porque é a experiência que eu tive e sempre tenho basicamente, e como isso é forte, né? Porque eu já passei muito tempo em outras coisas e não teve o mesmo efeito, cara. De passar 20 horas jogando Tibia e dormir que nem um anjo e jogar, sei lá, 2 horas de Tetris, não parar de ver pecinha. Basicamente o efeito se resume quando você passa muito tempo em cima de uma atividade. Isso também não é novidade, até. Isso é uma coisa que até com o próprio celular, né? Que o pessoal sempre condena você passar muito tempo no celular. Na hora que você for dormir, você não vai conseguir dormir direito. Esse site até falou uma parada interessante, se liga. Os jogadores frequentes de Tetris surpreendiam a si mesmos imaginando como encaixar objetos diferentes no mundo real. Por exemplo, eles procuravam maneiras de organizar melhor as prateleiras dos supermercados ou tentavam visualizar como diferentes edifícios se encaixariam se pudessem ser colocados juntos. Como se isso não bastasse, às vezes eles tinham alucinações nas quais viam formas imaginárias caindo do céu. Para outros, o efeito Tetris fazia com que vissem essas peças em sonhos ou até mesmo ao fechar os olhos na forma de imagens hipnagógicas. Nenhum desses sintomas causava problemas para os afetados. No entanto, os pesquisadores se interessam pela maneira como um simples jogo pode mudar nossa percepção. Então, obviamente, isso é uma coisa que vem e passa, né? Assim que você para de jogar, depois de algumas horas, já vai estar normal. Não é uma coisa que permanece para sempre ali. Consequentemente, se jogar demais, você vai ter isso o tempo inteiro. E isso, como mencionado, não tem uma conotação negativa, certo? Então, se você tá se sentindo mal, tonto, ou tendo sérias alucinações, pânico, alguma coisa do tipo, certamente tem alguma coisa errada com você. Pelo amor de Deus, procure um médico, né? O efeito Tetris não tá relacionado a algum problema sério de saúde. Isso é muito importante. Se você não tá se sentindo bem, seja com Tetris ou qualquer outro jogo, você tem que ir pro médico. Esse site também explica o porquê esse efeito acontece. Para alguns psicólogos, o efeito Tetris é apenas uma questão de hábito. Alguns jogadores podiam dedicar muitas horas a este hobby. Portanto, sua mente teria se acostumado a ver o mundo na forma de figuras que poderiam ser ajustadas. Nesse sentido, não seria nada mais que um tipo especial de memória processual. Por outro lado, vários estudos que usaram ressonâncias magnéticas para examinar o cérebro descobriram que o Tetris tem um efeito direto na configuração desse órgão. Assim, por exemplo, um experimento conduzido em 1994 por dois malucos que não sei pronunciar o nome, mostrou que jogar 12 sessões de 30 minutos cada poderia tornar a massa cinzenta do cérebro mais densa. Este componente do cérebro está diretamente relacionado à inteligência, flexibilidade cognitiva e outras capacidades. Portanto, chegou-se à conclusão de que jogar Tetris poderia ajudar a melhorar nossas habilidades mentais. Nesse sentido, o efeito Tetris seria algo muito positivo para as pessoas que estão sob a sua influência. Resumidamente, de novo, não é uma coisa negativa, isso desenvolve, flexibiliza o nosso cérebro, né? Que não deixa de ser um órgão, e põe a cachola pra trabalhar, o que é muito bom, né? Isso aí até entra aquela velha história de que videogame faz bem, se jogar na medida certa e tudo mais. E é exatamente por isso que eu falei no começo que, embora pareça viagem, não é, cara. Isso é um efeito curioso e científico que muita gente passa ao jogar Tetris. Agora, por que no Tetris isso é mais forte? Eu não sei, mas é daí que vem o nome do efeito. Isso é simplesmente muito louco, cara. Agora um pouco sobre a minha experiência particular com o Tetris. Desde pequeno, eu entendi qual que era o propósito do jogo. Tetris nunca foi sobre ganhar dos outros, ser melhor do que ninguém. Sim, existe Tetris competitivo, porque é um esporte assim como qualquer outro que tem hoje, e não tem nada de errado com isso, mas a proposta do jogo, vindo do próprio criador, nunca foi essa. O Tetris é sobre você resolver os problemas com os recursos que você tem, muitas vezes não podendo escolher, ou com escolhas muito limitadas. E quanto mais você resolve, pior fica, e assim consequentemente. E quanto mais você joga, melhor você vai ficando, porque você aprende a resolver rápido as coisas. Então, além do efeito Tetris, o próprio jogo já é praticamente uma metáfora da vida. Eu acho que isso que eu me identifiquei tanto com o Tetris. Tanto problema que eu passei na minha vida e, tipo, como eu não tive escolha muitas vezes, ou até tive, foi uma escolha errada e isso me custou, assim como no Tetris, isso provavelmente vai te custar o jogo, qualquer errinho bobo. Então, no final das contas, você acaba enxergando as coisas de uma forma diferente. E se alguma coisa deu errado, é porque você fez dar errado. E não que seja fácil fazer dar certo, mas você tem que saber como que faz. E eu poderia passar horas e horas aqui explicando detalhadamente as lições que eu aprendi com Tetris. Mas a maior, sem dúvida, é exatamente essa. Não é sobre quanto você pode sair na frente dos outros. É sobre quanto você aprende a resolver problemas e a experiência que você ganha com isso. E você nunca sabe o que vai vir, mas você tem que saber lidar com o que vier. Tetris, sem dúvida, sempre vai ser um dos jogos mais legais que eu já joguei, por mais simples que seja e ridiculamente fácil de se fazer, né? Tem até vídeo de programação ensinando como você faz um Tetris do zero, né? Super tranquilo. Mas isso não muda o fato do que o jogo é. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso trazer aí alguns joguinhos de Tetris que eu recomendo, né? Porque Tetris tem 30 milhões de versão. Então, se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso trazer e explicar um pouquinho sobre o que é cada um. E quem me conhece até já sabe quais Tetris eu vou colocar lá, né? Não tem como ser outro. Então é isso aí, rapaziada. Se não deixaram o like, deixa um like aí pra nós. Se inscreve no canal também daquele jeitão de sempre. Não esqueça de beber água, que beber água é muito importante. Isso aí, valeu, falou aí. Fui.